As informações que nós mandamos do pastor, né, para ele distribuir, é muito importante, irmãos. O Haiti teve uma dificuldade, alguns anos atrás, teve milhões de crianças ficaram órfãos. Eu me lembro que, logo nos primeiros anos, 10 anos atrás, nós enviamos uma irmã da igreja local para o trabalho de Natal Solidário lá no Haiti, muitas crianças. E recentemente eu estive junto com a missionária Leilson, ela foi na igreja lá, a gente conversou um pouquinho, e ela me deu um dado, assim, que eu confesso que até hoje eu fico assim, muito pensativo. Ela comentando sobre o trabalho de nutrição que é feito no Haiti com as crianças, e eles procuram ali dar 3 refeições todos os dias para todas as crianças que estão no orfanato. E ela chegou a comentar lá com a gente que algumas famílias, irmãos, elas entregavam suas crianças para que elas tivessem acesso à alimentação. Então, quando ela dava as crianças, não era assim, igual creche, pega a criança, leva de manhã, ela toma café da manhã, almoça, janta e à noite está em casa. As famílias precisam passar as crianças em papel, documento, civilmente, para que o orfanato recolha essas crianças e então eles consigam ter acesso à alimentação. Ou seja, basicamente a família dá a guarda do filho para que a criança tenha acesso a alimento. E isso é muito triste. O pai e a mãe têm que abrir a mão da guarda para que o seu filho, a sua filha se alimente. É um dado muito triste. Nós precisamos orar muito para que Deus dê graça à nossa irmã Leilson. A irmã Leilson, irmãos, ela, não sei se os irmãos já tiveram a oportunidade de ouvi-la, de conversar com ela. Ela é uma mulher extremamente preparada, tanto no coração, com a questão do desejo de missões, quanto na questão pedagógica, uma mulher muito estudada, mas com o coração no reino. E ela está ali, trabalhando. Nós precisamos, com relação aos Estados Unidos, nós temos às vezes uma ideia que os únicos países que nós temos que evangelizar são os países pobres. Os Estados Unidos, não, ele é rico financeiramente, mas espiritualmente ele é um país miserável. Nós temos muita coisa boa que nós recebemos dos Estados Unidos, principalmente na área de estudo, literatura, teologia, muita coisa boa. Mas há muitos anos, os Estados Unidos é um país assim decadente e ele precisa do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Amém. Queridos, eu quero meditar com vocês no livro de Lucas, capítulo de número 18. Evangelho de Lucas, capítulo 18. E eu quero ler a partir do verso de número 18 também. Lucas 18. Se você puder ficar de pé à medida que você encontrar. Diz assim a palavra do Senhor. Certo homem de posição perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabe os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe. Replicou ele: Tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo Jesus, disse-lhe: Uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Mas, ouvindo ele essas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. E Jesus, vendo assim triste, disse: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram disseram: Sendo assim, quem pode ser salvo? Mas ele respondeu: Os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Amém? Pode tomar para sempre, em nome de Jesus? Esse texto aqui, irmãos, ele é interessantíssimo. Porque um jovem, algumas traduções vai dizer um jovem rico, né? Lucas usou essa expressão, alguém de posição. Um jovem rico se aproxima de Jesus
e faz uma pergunta, irmãos. E essa pergunta parece ser assim uma pergunta muito espiritual. Muito espiritual. Está falando para o jovem, está falando de vida eterna. O que eu vou fazer para herdar a vida eterna? Quais são os passos? Qual é a maneira? Qual é o comportamento? Qual é o jeito? Ou o que eu preciso de fazer para herdar a vida eterna? Então, o jovem começa a falar de vida eterna e ele chama Jesus de bom. E é um daqueles textos, irmãos, que a gente fica pensativo em algumas respostas de Jesus. E Jesus pergunta para o rapaz: por que você me chama de bom? Bom só há um, que é Deus. Parece que Jesus está sendo assim um pouquinho delicado com o jovem. Mas os irmãos vão entender que não é isso que Jesus está fazendo com ele. Jesus está tentando alinhar a visão daquele menino, daquele rapaz, a uma verdade. E aí Jesus começa a recitar os mandamentos. E quando Jesus termina ali aquela lista, e eu imagino que aquele rapaz estava ali com aquela lista na mão, né? Nós chamamos de checklist, né? Conferindo a sua lista. E aí Jesus começa a falar: não matarás. Ele falou: opa, nunca matei, ponto positivo. Não adulterarás, opa, nunca adulterei, ponto positivo. Não darás falso testemunho, opa, nunca falei mal de ninguém, ponto positivo. E daqui a pouco Jesus fala assim: e honra teu pai e tua mãe. Fala: imagina, está aqui, ó, bem pequenininho, ponto positivo. E aí quando Jesus termina a lista, ele fala assim: ó, todas essas coisas aí que você está me dizendo, eu estou fazendo desde a minha mocidade. Ou seja, eu não comecei esse negócio de ontem, eu estou há algum tempo já caminhando, estou observando essas coisas. Então eu acredito que naquela primeira fala de Jesus, ele se sentiu absolutamente apto a ter aquilo que ele perguntou para Jesus que eu poderia ter, a vida eterna. Aí Jesus diz assim: ok. E tem uma tradução, se não me falha a memória, é Marcos, que Marcos vai trazer uma fala que Lucas não traz. Que ele vai dizer que Jesus olhou para ele e o amou, mas disse para ele: ainda te falta uma coisa. E eu gosto do Marcos, dessa tradução, porque se a Bíblia diz que Jesus disse para ele, a Bíblia diz que Jesus o amou e não faltasse nada, iria parecer que Jesus havia amado aquele jovem, aquele rapaz, porque ele cumpriu todos os requisitos. Mas a Bíblia vai dizer que Jesus olhou e amou, mesmo sabendo que para ele faltava alguma coisa. A verdade é essa, irmãos. Jesus sabe que para mim, que para você, faltam algumas coisas, mas mesmo assim ele nos ama. E aí, ele falou: te falta uma coisa. E eu imagino que aquele rapaz ouvindo Jesus falou: tá bom, se só falta uma, tá fácil, vamos resolver esse negócio. É uma coisa só, então eu me diz o que é, e eu rapidamente vou dizer se eu já faço, se eu não faço, ou se dá para fazer, eu resolvo, porque eu quero a vida eterna, eu quero herdar a vida eterna. Jesus falou: então é o seguinte, vai lá, pega tudo que você tem, vende, distribui entre os necessitados, entre os pobres, e aí você me segue. Quando aquele jovem ouve aquela orientação de Jesus, a Bíblia diz que ele sai muito triste, porque ele era um jovem com muitas coisas. Entende, irmão, que Jesus aqui não está falando contra a riqueza. Jesus não está amaldiçoando a riqueza, mas Jesus estava tentando fazer com que aquele rapaz colocasse toda a sua confiança em Cristo, todo o seu olhar em Cristo e como Cristo é. Por que ele vai dizer lá no começo, eu vou voltar lá no começo, ele fala assim: por que você me chama de bom? Bom só há um, que é Deus. Porque ele olhava para Jesus não como Senhor, como Kyrios, que é o original. Ele não olhava para Jesus como Deus, ele olhava para Jesus como um bom mestre, como um homem que sabe as palavras, como um bom ensinador, como um homem que tinha autoridade para explicar coisas que os rabinos mais antigos não conseguiam explicar com a simplicidade que Jesus explicava. Mas ele não enxergava em Jesus Deus, ele não enxergava em Jesus Salvador, ele não enxergava em Jesus alguém que iria tirar ele do estado que ele estava e poderia salvá-lo. Ele olhava para Jesus como mestre. E aí ele vai dizer: bom, se você
herdar a vida eterna. Ou seja, qual é o processo? O que eu tenho que fazer? Como? E é engraçado, eu vim pensando nessa palavra, irmãos, porque eu estava preparando um outro sermão para essa noite e eu me deparei com esse texto. E esse texto começou a remoer na minha cabeça, porque a grande verdade, irmãos, é que a grande maioria de nós, quando viemos para Jesus, quando nos aproximamos, nós viemos por um como. Como que eu me livro desse pecado? Como que eu me livro desse vício? Como que eu me livro dessa situação complicada? E aí a gente quer um como. Eu vou dar um exemplo para os irmãos. Quando o anjo aparece a Maria, o arcanjo aparece a Maria e começa a anunciar a Maria, mãe de Jesus, que ela seria a mãe do Salvador, e começa a dizer para ela que Deus havia escolhido, que ela era favorecida, que do ventre dela sairia o Redentor, o justo, o Messias. Quando ele começou a falar isso, qual foi a pergunta da Maria, irmãos? Mas como? Como que vai ser esse negócio? Como que vai ser esse negócio aí de eu dar luz ao filho? Não tem como. Como é que vai ser? Ela estava preocupada do como. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Deus não quer usar um como, Deus quer usar um quem. Porque quando ela pergunta como que vai ser, que ela está querendo dizer? Qual vai ser o processo? Qual vai ser o jeito? Qual vai ser a maneira? Qual vai ser a ferramenta? O que eu tenho que fazer? Como é que esse negócio vai dar? Ela quer entender o processo. E a resposta do anjo não é como, é quem. É o Espírito Santo que vai tomar a tua vida. A sombra do Altíssimo vai te cobrir. E esse negócio vai acontecer. Não é como, mas é quem. É o poder de Deus, é o Espírito de Deus.
Passávamos horas, de 5 a 8 horas orando. E eu me lembro que um dia nós estávamos ali reunidos, começando a oração, e alguém pegou o violão e começou a dedilhar aquela música, Eu Não Pregarei. Irmão, não deu um minuto. Olha, estava tomado de graça, orando, e o negócio pegou fogo, foi bom. Aí sabe o que a gente começou a fazer? Toda oração começava com esse hino. Sabe por quê? Porque nós aprendemos um como. Então, às vezes, irmãos, a gente fala assim: o culto só fica avivado se nós tocarmos aquela música, porque nós aprendemos um como. Olha, eu só me sinto bem se o pregador, se o palestrante, se o ministro, ele usar essa entonação de voz, ou ele falar desse texto. Aí vai dar certo, porque a gente aprendeu a usar um como. Às vezes o pregador, ele até explora isso, porque se ele quer falar de batismo do Espírito Santo, ele fala: vou pegar aqui um texto que fala com fogo, porque fogo é Espírito Santo, Espírito Santo é fogo, eu vou, porque aprendeu como. Mas a resposta de Deus para mim, para você nessa noite, não é aprendam como, se envolvam com quem. Porque a verdade, irmãos, é que nenhum de nós é cheio do Espírito Santo por uma metodologia. Não adianta chamar você aqui e falar assim: vai ser batizado, vem cá, começa a falar glória, glória, glória direto, até rolar a língua que vai dar certo. Não é isso que funciona, porque não é um método, não é um jeito, é o quem. Porque quem nos batiza é Jesus, pelo seu Espírito Santo, é um relacionamento com alguém, é um relacionamento com o Espírito Santo. Quem? Esse rapaz está perguntando para Jesus: como que eu posso aceitar a salvação? O que é que eu tenho que fazer? Qual é o jeito? Qual é a metodologia? Como que eu vou fazer? E aí Jesus está dizendo para ele: o problema seu é que você quer um jeito, você quer uma metodologia, você quer uma fórmula, você quer uma receita. Não tem receita, não tem como. O como só faz sentido quando você se envolve com quem. E o que Jesus é? Larga tudo isso e anda comigo. Deus poderoso. Larga tudo que você está fazendo, para tudo que você está se envolvendo, onde você está gastando a sua vida. Você quer a vida eterna? A vida eterna é andar comigo. Larga tudo e me segue, porque eu sou aquele que dá a vida eterna. Glória a Deus. Aleluia. Maravilha. Então, irmãos, quando eu e você viemos até aqui, não venha pensando no como. Ai, hoje o irmão, a irmã, o pregador, a pregadora, o ministro, a ministra vai dizer como eu vou fazer, como eu vou resolver, qual a palavra que eu vou usar. Entenda isso, irmãos. Deus não quer que a gente aprenda um como, Deus quer que a gente se envolva com quem, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque quando nós nos envolvemos com Ele, com a pessoa dele, o como faz sentido. Quando nós damos vida com Ele, quando nós estamos relacionados com Ele, quando nós temos uma vida de relacionamento com a pessoa chamada Espírito Santo, quando nós temos vida relacional com a Trindade dos céus, o como faz todo sentido, o orar faz todo sentido, o subir no monte faz todo sentido, o jejuar faz todo sentido, o ofertar faz todo sentido. Sabe por quê? Porque nós não estamos procurando como, nós estamos envolvidos com quem, e esse quem é quem nos abençoa, esse quem recebe a nossa oração, esse quem recebe o nosso jejum, esse quem recebe o nosso louvor, esse quem usa a nossa vida, porque nós estamos envolvidos com Ele. Gálatas 5:22 fala do fruto do Espírito. E eu não entendo nada de plantação. Esses dias eu estava conversando com o pastor Carlos. Eu tenho um pensamento lá de um fundinho de quintal que eu tenho lá, para colocar algum negocinho lá. E eu fico perguntando: o que eu uso? O que faz? Eu não entendo nada, irmãos. Absolutamente nada. Mas a gente sabe que o fruto é resultado do processo.
semente cai na terra, ela morre, germina, cresce, e a partir de um certo momento, todo aquele processo dá resultado, que é o fruto. Significa, irmão, se eu e você quisermos ter fruto do Espírito, você não tem que aprender um como, você tem que se envolver com o Espírito, porque o fruto do Espírito é um relacionamento com o Espírito. Então você precisa relacionar-se com Deus. Você não vai ser salvo, eu não vou ser salvo porque nós aprendemos uma oração de salvação. Não é porque você vai orar, qual é a oração que me salva? Não tem oração que salva. Qual é a oração que faz com que eu seja cheio do Espírito Santo? Não tem oração, não tem uma forma, não tem um jeito, não tem uma maneira. Existe um quem que pode te encher, existe um quem que pode salvar, existe um quem que pode te capacitar a você viver uma vida nova nele. Há um quem, não como. Então, nosso desafio, irmãos, não é aprender um jeito, é nós nos relacionarmos cada vez mais com Ele. Não é a gente aprender uma metodologia, uma maneira, um jeito, mas é eu e você estarmos mergulhados nele, andando com Ele, ouvindo a Sua voz, conversando com Ele. Então nós viveremos e provaremos das propriedades de Deus. Eu vou dizer, irmãos, eu não estou aqui fazendo você tem que abandonar a vida devocional, porque seria uma irresponsabilidade da minha parte. Mas entenda que eu quero que os irmãos entendam o que eu quero dizer nessa noite. Eu espero estar sendo claro com os irmãos. O jeito de fazer só faz sentido quando você se envolve com quem você sabe que está se envolvendo. É muito comum, irmãos, um tempo atrás, uma moça por desespero, e eu não estou aqui criticando, eu estou aqui só relatando, em puro desespero, ela me mandou uma mensagem dizendo: pastor, como que eu faço dentro da minha casa aqui uma situação? Ela queria um jeito, uma metodologia. Ela queria que eu dissesse: ó irmão, começa a orar assim, termina no assado, lê o salmo tal. E eu entendo o que ela quer se livrar do problema, e eu entendo isso. Ela é uma alma desejosa de solução, como muitas vezes eu e você somos, uma alma desejosa de solução. Então se alguém disser pra gente: corre o monte da TV, não vou correr, por quê? Porque eu quero resolver o problema. Se alguém disser pra mim: olha, gasta lá 2 horas orando, a testa ficada no chão, eu vou orar porque eu quero resolver o problema. Mas Deus não quer, irmãos, apenas que a gente aprenda um como. Ele quer que a gente se relacione com Ele. Se você olhar para o Espírito Santo, já não como alguém que vai te dar alguma coisa, mas como alguém que quer se relacionar com você. Se você olhar para Cristo, não como alguém que vai te dizer como, mas alguém que vai dizer: anda comigo, eu vou estar com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, irmãos, o Evangelho não é um convite de como fazer, não é uma norma de como realizar, não é a maneira de como você vai orar, ou como você vai jejuar. Não, essas coisas são importantes, mas em vez de regra, o mais importante é: se relacione comigo, ande com o meu Espírito Santo, ande com a minha palavra, ande com Jesus Cristo, se envolva com Jesus, se envolva com o Espírito Santo, se envolva com o amor de Deus, porque no dia que você se envolver com Ele, como pessoa, o como vai fazer sentido. E o convite de Deus para mim e para você, irmãos, é esse: se relacione com Jesus, se relacione com o Espírito Santo, viva com Ele, caminhe com Ele, converse com Ele, porque aí sim, vida eterna vai brotar sobre você, porque você está andando com aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o autor da vida. Você vai ser cheio do Espírito Santo, sabe por quê? Porque você vai caminhar com Ele. E você vai ser influenciado diretamente pela presença dEle. E quando você for orar, você vai orar como amigo. E você vai orar junto com Ele. Ele vai te ajudar em oração. Conforme diz Romanos 8, que nós não sabemos como orar, mas o Espírito Santo intercede por nós. Ele ora com a gente, Ele está com a gente.
aí quando a gente entra no relacionamento com Deus, irmãos, todas as outras coisas fazem sentido. O orar faz sentido porque orar é conversar com um amigo. O jejuar é o esvaziar de si mesmo para você se encher daquele que você reconhece que é melhor que você, que é o próprio Deus. O adorar é declarar as virtudes grandiosas daquele que você vê, que você convive com ele, você é uma testemunha. O congregar é uma alegria, por quê? Porque você vai exaltar junto com outras pessoas, você enxerga Cristo na vida das outras pessoas, e você vê, olha, se Deus curou aquela irmã, é porque Deus também pode me curar. Se Deus ama aquele irmão, aquela irmã, é porque Deus também me ama, e você começa a ver graça na vida das pessoas, e adorar a Deus na comunidade, sabe por quê? Porque você está se relacionando com quem? Glória a Deus. Olha, irmãos, essa cultura do como é muito forte. Eu me lembro de uma vez uma irmã conversar comigo a respeito de uma dificuldade que ela estava tendo com o filho dela. E ela começou a falar, pastor, mas eu acho que meu filho, menino adotado, eu acho que meu filho tem uma maldição hereditária. Então, começou a ouvir aquele negócio. Aí eu falei para a minha irmã, deixa eu falar para você. Você ensina teu filho, você ora com ele, ora, pastor. Você ensina a falar, ensina. Sim, você adotou ele pequeno, você levou na igreja, foi apresentado, Deus foi. Está sendo espírito, tá. Então, deixa eu te falar, não tem maldição nenhuma, não. Procura outras metodologias, outras coisas. Tenta entender seu filho, mas tire da sua cabeça. Porque a Bíblia vai dizer, irmãos, que aqueles que estão em Cristo, nova criatura são, as coisas mais passadas, que Deus nos Glória a Deus. que não há nenhuma maldição sobre a minha casa, sobre a sua casa, porque a Bíblia diz que a maldição sem causa não encontra repouso. Se você está cobrindo a sua casa de bom testemunho, se você está cobrindo a sua casa de oração, se você está fazendo de tudo para andar com o Senhor, entenda uma coisa: Deus guarda a tua vida, Deus guarda a tua casa. Glória a Deus. E Aleluia. tudo que nós que temos a vida debaixo da mão do Senhor, tudo que a gente vive, irmãos, é debaixo de uma permissão de Deus. E aí, quando eu terminei aquele conselho, eu achei que eu estava fazendo uma boa coisa. Achei que a irmã dizia, obrigado, pastor, me sinto consolado, me sinto bem, me sinto confiante. Quando eu terminei o conselho, ela disse para mim, pastor, posso falar uma coisa? Pode, mano. Eu jurando que ia ganhar um elogio, um muito obrigado, um valeu, um joinha. Ela falou, pastor, eu vou falar uma coisa para o senhor. Eu falei, vai, mano, se eu preciso estudar mais. Eu falei, tá bom, tudo bem. Humilhe teu servo, Senhor. Porque as pessoas, elas querem como? Como eu vou fazer, pastor? O que eu vou falar? Quais são as palavras que Deus gosta de ouvir? E não tem, irmãos. Deus apenas quer que você e eu nos relacionemos com Ele. A gente não diga mais para o Senhor como que o Senhor vai fazer. Como que eu vou ser uma nova criatura. Como que eu vou para o caminho, se eu nem sei para onde o Senhor vai? A resposta de Jesus nunca foi, você vai andar desse jeito, você vai orar desse jeito, você vai... Não, a resposta dele sempre foi, o Espírito Santo vai te envolver. O Espírito Santo vai fazer de você uma nova criatura. Eu vou te levar para o Pai. A resposta nunca foi como, a resposta sempre foi, anda comigo. Anda comigo. Anda comigo. Anda comigo. Então o nosso papel, irmãos, não é descobrir o como, é se relacionar com quem, que é o Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém? Podemos orar nessa noite em nome de Jesus? Os irmãos entenderam? Está claro para os irmãos? Pelo amor de Deus, não diga assim, pastor, disse que nunca mais precisa de orar. Não foi isso que eu disse. Só estou dizendo que o orar faz todo sentido quando você entender com quem você está falando. Glória a Deus. Que adorar faz todo sentido quando você se relaciona com quem você adora. Jejuar vai fazer todo sentido quando você entender para quem você está entregando o seu jejum. A sua oferta vai fazer todo sentido quando você entender para quem você está ofertando. A sua vida vai fazer todo sentido quando você entender para quem você está entregando a sua vida. Amém? Podemos orar em nome de Jesus?
E a gente abandonar a ideia do como. Mas dizer, Senhor, eu quero estar com o Senhor. Como vai ser, eu não sei. Como vai ser resolvido, eu também não sei. Mas eu não preciso saber como. Eu só preciso conhecer o Senhor. Eu só preciso estar envolvido com o Senhor. Amém? Podemos orar em nome de Jesus? Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos essa noite. E eu oro, Pai, eu peço que o Senhor dê graças a mim, aos meus amados irmãos. Pai, porque é natural nosso, do nosso coração, da nossa imaginação. Nós queremos entender os como. Nós queremos entender os meios, os processos, as ferramentas. E quantas vezes, ó Pai, nós recebemos uma orientação do como e não conseguimos fazer? Porque o como é impossível com aquilo que o Senhor disse aos homens. Olha, como alguém pode ser salvo? Como alguém pode conseguir herdar a vida eterna? Como? Como que alguém pode cumprir todos esses requisitos, Senhor Jesus? E a resposta, Jesus, é: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Ou seja, se relacione com o Senhor, se envolva com a palavra, se envolva com Cristo, se envolva com o Espírito Santo, que os impossíveis serão possíveis. Aquilo que é difícil, impossível para nós, é possível para o nosso Deus. E eu oro, Pai amado, para que a minha vida, a vida do meu irmão, da minha irmã, seja cheia da graça de Deus, seja cheia da virtude do Espírito, seja cheia da pessoa do Espírito Santo de Deus, porque Ele é que nos capacita para o povo, é Ele que nos capacita para a vida eterna, é Ele que nos faz nova criatura, vivendo uma nova vida, é Ele que nos enche com o seu Espírito, é Ele que toma a nossa vida, é Ele que faz essas coisas. E eu oro, Senhor, para que cada um de nós se relacione não com o como, não com o jeito, não com a liturgia, não com o método, não com uma forma, mas com o próprio Deus, com o próprio Jesus, com o próprio Espírito Santo de Deus. Eu oro, Senhor, para que nós tenhamos vida com o nosso Cristo, vida relacional com o Espírito Santo de Deus, Senhor amado. E que essa vida relacional, Senhor, ela faça dar todo sentido às coisas que fazemos, Senhor. Pai, em nome de Jesus, aqueles que têm tentado, Senhor, que têm se esforçado a fazer as coisas certas, mas não têm conseguido. Aqueles que têm tentado, Senhor, abençoar a sua vida, abençoar a sua família. Aqueles que têm tentado, Senhor, mas não têm conseguido. Eu oro, Senhor, para que eles não recebam mais o como, mas que eles recebam quem? Cristo Jesus, nosso Senhor, aquele que nos capacita, aquele que nos enche, aquele que nos cerca, aquele que nos abençoa, aquele que nos carrega no braço, aquele que muito nos ama e aquele que nos salva em seu amor. Capacita, meus irmãos, capacita a minha vida, Senhor, para que nós possamos provar das virtudes de Deus, das coisas boas dos céus, das coisas que só o Senhor pode fazer, Pai. Eu oro, Pai, em nome de Jesus, capacite meus irmãos, as coisas impossíveis, Senhor, que só são possíveis no Senhor. Ser salvo, Senhor, não é uma metodologia, não é um jeito. Ser salvo é se relacionar com Cristo. Ser salvo é se relacionar com o Senhor, Pai. Os dons de Deus não é um jeito, não é uma maneira, é o relacionar com o Espírito Santo. Eu oro para que nós possamos estar envolvidos com o Senhor, estar envolvidos com o Teu Espírito, estar envolvidos com com Cristo. E a partir daí, Senhor, as coisas fazerem sentido de como nós fazemos, por que nós fazemos, porque nós estamos nos relacionando com o Senhor. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Amém, irmãos? Os irmãos entenderam? Amém. Tá? Você pode aplaudir o Senhor de forte. Eu vou falar bem rapidinho e os irmãos de pé me forçam a falar mais rápido. Duas coisas bem importantes. O simpósio de missões vai acontecer do dia 13 ao dia 15 de outubro. Começa numa sexta e termina domingo. Custo do simpósio de missões, irmãos, R$100, sem refeição, R$125.
eu vou estar lá, já vou fazer minha missão essa semana, já vou me ajustar. Os irmãos que desejarem, me procurem, a gente tenta. Pastor, eu queria ir, eu tenho dinheiro da inscrição. O que pode fazer? Vamos orar e vamos fazer uma coisa. Mas faça o primeiro passo, dê o primeiro caminhar, tenho certeza que Deus vai te abençoar muito. Uma segunda coisa, irmãos, quer desligar já tudo? Já aí? Vocês são rápidos, hein? No dia, guarde essa data, irmãos, dia 2 de setembro, nós teremos um jantar de casais. Então, guarde essa data. Só vou falar isso só. Guarde essa data. Dia 2 de setembro, teremos um jantar de casais. Guarde essa segunda informação. As vagas são limitadas. Nós temos um número máximo de casais que a gente vai conseguir atender. Então, ó, já cutuca para o seu cônjuge e fala assim: vamos, hein? Guarde essa data. Dia 2 de setembro, nós estamos terminando de organizar. A partir da próxima semana a gente vai começar a divulgar, dizer como é que vai ser, valor. Mas, ó, irmãos, tenha certeza de que nós vamos fazer o melhor. Se os irmãos quiserem já falar, vou dar meu nome, vou deixar certinho, você pode procurar o nosso irmão Carlos, nosso irmão Carlinhos e a irmã Daiane, ou o irmão Tiago e a irmã Glória. Eles vão estar aqui organizando para a gente na igreja sede os casais que vão participar. Que dia, irmãos? Isso, guarde essa data bonitinho. Daqui a alguns dias a gente começa a divulgar melhor, tudo bonitinho com os irmãos, mas vai ser uma bênção. Amém, irmãos? Amém. É isso, irmãos. Nós vamos orar então para encerrar. Amém, irmãos? Amém? Pastor Carlos, pode fazer essa oração final? Vamos cá. Faz essa oração final. E também já pode dar a mesma postagem. Isso, obrigado, pastor Carlos. Aleluia. Sábado que vem, irmãos, nós temos a nossa reunião de superintendência em Antártica. Pontualmente às 19 horas, tá? Então nós vamos iniciar às 19 horas. Então, esteja lá, esteja no horário em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Amém, irmãos? Vamos orar, irmãos? Já ouvimos a palavra, ouvimos coisas maravilhosas do Senhor. Cubra a tua cabeça e oramos. Pai eterno, nós te agradecemos, Senhor, por este culto, por esse trabalho. Senhor, agora, Senhor, nos leva para a nossa casa, Senhor, como nos trouxe em paz, nos leva em paz, Senhor. Nos dá uma noite de repouso, Senhor, um dia amanhã maravilhoso na tua presença. Pai, nós agradecemos de coração, agradecemos, Senhor, de alma, Senhor, porque eu sei, meu Pai, que nós recebemos, Senhor, este alimento espiritual nesta noite, esta palavra que adentrou o nosso coração. Pai, eu te peço, pelo teu poder, do teu Espírito Santo, Senhor, venha nos devolver a cada dia na tua presença. É que eu te agradeço, Senhor, por tudo. Amém? Levanta as tuas mãos, que a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele reine em nosso coração, não somente hoje, mas para todos sempre, e todos digam amém. Balança as tuas mãos assim, despedindo, na paz do Senhor, e na paz do Senhor, das palmas, honra e glorifica.